pressupostos processuais. É a reta final mesmo, para que vocês possam, para o semestre que vem. Boa tarde, Ayla. Para que vocês possam ir para o semestre que vem bem preparados. Então vamos lá. Iniciando aqui, atos processuais. O processo, ele é um conjunto de atos que são praticados, que tem o objetivo de chegar ao final com a solução do conflito, com a decisão do juiz que soluciona o conflito. Mas para que isso aconteça, que é a cereja do bolo, né, muitas coisas são praticadas no processo. A petição inicial é um ato processual da parte autora. A audiência de conciliação é um ato processual. A citação do réu é um ato processual. A contestação do réu é um ato processual. A audiência de instrução é um ato processual. A sentença do juiz é um ato processual. E esses atos concatenados têm uma certa interdependência um do outro para finalmente o processo ser extinto, ser solucionado. Tá? Então, o estudo de hoje é sobre esses atos que são praticados dentro de um processo. Porque os atos que são praticados fora do processo, os contratos, as compras e vendas, as doações, as escrituras públicas, as procurações, os cheques, os atos que são praticados fora do processo, vocês estudam em direito civil, ou direito do trabalho, né? Ou direito empresarial, lá com um contrato social. Então, o que vocês estudam comigo são os atos que são praticados dentro do processo. Contudo, existe uma teoria que precisa ser compreendida sobre esses atos que são praticados dentro do processo. Claro que semestre que vem, no outro semestre, vocês vão estudar de forma mais específica os atos, por exemplo, os recursos, as decisões dos juízes com mais profundidade, mas pelo menos a teoria geral eu tenho que dar para vocês. Tá? Então, qual é o conceito? Conceito de ato processual. O ato processual é um ato jurídico, só que ele é feito dentro de um processo, ele produz efeitos dentro de um processo. Ele é um ato jurídico que representa uma manifestação de vontade que para produzir algum efeito dentro de um processo. Então, a petição inicial é um ato processual, o pagamento de custas é um ato processual, as intimações que são feitas pelo processo eletrônico, informando o dia de uma audiência, é um ato processual, a sentença do juiz é um ato processual. Então, eu coloquei aqui A, B e C. Nós temos atos processuais que são praticados pelas partes. Então, vamos a alguns exemplos. O recurso. Eu não concordo com a decisão do juiz e eu recorro da decisão do juiz. Isto é um ato processual da parte que está insatisfeita com a decisão do juiz. É um ato processual da parte. Produz efeitos dentro do processo. É feita dentro do processo. Outro exemplo. Eu apresento ao juiz um rol de testemunhas. Isto é um ato processual praticado pela parte. Outro exemplo. Eu peço para o juiz que ele admita um documento novo que eu estou apresentando. Isto é um ato processual. Eu contesto a ação. Eu sou o réu e eu contesto a ação. Isso é um ato processual. Contudo, não são só as partes que praticam atos ao longo do processo. Também o juiz pratica atos dentro do processo. E os atos que o juiz pode praticar dentro do processo são de três formas diferentes. Tá? Nós temos sentenças,
decisões interlocutórias e despachos. Tá? Então a gente vai entender agora o que é uma sentença, o que é uma decisão interlocutória e o que é um despacho, porque esses são três espécies do gênero atos processuais do juiz. Tá? Então vamos lá. O que é sentença? Muito simples. A sentença é a cereja do bolo. A sentença é o ato do juiz que extingue o processo no primeiro grau de jurisdição. Claro que se alguém recorrer, o processo não será extinto, não transitará em julgado a decisão. Mas pelo menos o juiz de primeiro grau encerrou a sua tarefa. Contudo, esta sentença, ela pode ser uma sentença que resolveu o conflito, ou seja, uma sentença que extinguiu o processo, sua atuação, mas com a resolução do problema, do mérito, do conflito, julgando procedente ou improcedente, né, enfrentando quem tem direito. Mas não esqueçam, a sentença do juiz também pode extinguir a atuação dele sem resolver o mérito, tá? Sem resolver o mérito. Por exemplo, o juiz extingue o processo por considerar que o autor é parte ilegítima, ou por considerar que o autor não tem interesse de agir, ou por considerar que o autor não tem direito à justiça gratuita e o autor não paga as custas. O juiz estará extinguindo a atuação dele, não da forma desejável, mas, infelizmente, tem situações que o juiz vai ter que extinguir o processo sem resolver o conflito. Vai ser sentença do mesmo jeito. Tá? Segundo tipo de ato processual do juiz é a decisão interlocutória. É a decisão interlocutória. Interlocutória significa que está entre a petição inicial e a sentença final. Ou seja, existem questões que o juiz vai decidindo ao longo do processo que não estão encerrando o processo. Sim, tem questões que o juiz tem que decidir, mas que não está encerrando o processo. Primeiro exemplo, eu entro com a ação e peço justiça gratuita. O juiz vai ter que dizer se eu tenho ou não direito à justiça gratuita. Mas essa decisão está extinguindo a atuação dele? Não. Está resolvendo uma questão incidental. Outro exemplo, eu peço para o juiz prova testemunial. O juiz pode autorizar a prova testemunial. Ou ele pode achar que aquilo ali é protelatório, que não há necessidade de testemunha. O juiz vai decidir se vai admitir ou não a prova testemunial. Mas isso é uma decisão incidental, isso não está extinguindo a atuação do juiz naquele processo. Tá? Outra coisa, eu peço para o juiz a denunciação da lide, da seguradora. Vocês vão estudar futuramente que não cabe denunciação da lide nas relações de consumo. Tá? O juiz vai ter que decidir se vai admitir ou não a denunciação da lide, se vai admitir ou não a desconsideração da personalidade jurídica, se vai admitir ou não a assistência simples ou litisconsorcial, se vai admitir ou não o chamamento ao processo. E isso é uma decisão, mas não é a decisão final, extinguindo a atuação dele. É uma decisão interlocutória, tá? Ou quando o juiz tem que analisar uma liminar para devolver meu dinheiro, uma liminar de pensão alimentícia. Ele não está encerrando a atuação dele, mas ele está proferindo uma decisão que está afetando as partes. Isso é uma decisão interlocutória. E o último tipo de decisão do juiz são os chamados despachos, que é muito simples. O despacho é um ato do juiz que não tem conteúdo de decidir nada. Não tem conteúdo com não de prejudicar ninguém ou beneficiar ninguém. Ele está apenas seguindo o rito processual. Por exemplo, quando o juiz marca um dia para audiência de conciliação. Isso não é decisão interlocutória. Ele não está prejudicando ou beneficiando ninguém. Ele não está decidindo aquilo. Ele está só cumprindo o que diz o próprio procedimento.
É um despacho. Ou quando o réu contesta e o juiz intima o autor para apresentar réplica. Isso não é uma decisão. Ele só está impulsionando o processo. Isso é um despacho. Isso é um despacho. Ou o juiz manda citar o réu. Isso não é uma decisão, isso é um despacho. Né? Ela está só seguindo a ritualística, impulsionando o processo da forma como diz a lei. Tá? E vocês vão estudar futuramente, vou até mostrar aqui para vocês, ó, dos despachos não cabe recurso. Ou seja, vocês vão estudar futuramente que tem recurso contra a sentença. Vocês vão estudar futuramente que tem recurso contra a decisão interlocutória, mas não tem recurso contra a decisão do juiz que marca uma audiência, né? Contra a decisão do juiz que manda citar o réu, ou contra a decisão do juiz que manda o autor replicar a contestação, ou que manda as partes se manifestarem sobre a perícia que foi feita. O despacho ele acontece em diversos momentos do processo. Não tem um momento específico. Tem despacho no início, quando o juiz manda citar o réu, isso é um despacho. Tem despacho lá no meio do processo, quando o juiz marca uma audiência de instrução para ouvir as testemunhas. Tem um despacho mais quase no final do processo, quando o juiz manda as partes apresentarem memoriais finais. Ele está só cumprindo o que diz a lei, ele não está decidindo. Né? Agora, a justiça gratuita, eu estou decidindo se você tem direito ou não. Desconsideração da personalidade jurídica, eu estou decidindo se você pode ou não. Uma liminar, eu estou decidindo. E mais, eu estou prejudicando. Não, o despacho não é uma intimação. O despacho é uma decisão, é um ato do juiz que não prejudica nem beneficia ninguém. Ele está só impulsionando o procedimento. Depende. Tem prazos que são prazos legais, que já estão na lei, tá? Como o prazo para entrar com apelação, o prazo para contestar, que são prazos que já estão na lei. E tem prazos judiciais, que são prazos criados pelo juiz. Por exemplo, nas obrigações de fazer ou não fazer, diz o CPC que o juiz, ao condenar alguém à obrigação de fazer, fixará o prazo, proporcional à complexidade da obrigação. Então, uma coisa é eu condenar o réu a fazer o reparo de uma infiltração. Outra coisa é eu condenar o réu a fazer o reflorestamento de uma fazenda. Outra coisa é eu condenar o réu a instalar chaminés na indústria inteira. O juiz pode fixar 15 dias, 30 dias, até 6 meses, eu já vi. No caso, contra um cliente meu, para ele reflorestar a fazenda. Depende. Tem casos que o prazo está previsto em lei e não tem a ver com complexidade. Tem outros casos que o prazo é criado pelo juiz quando assim a lei autoriza. Mas existe um poder do juiz no artigo 139, tá? Que diz que o juiz pode, dilatar os prazos. Isso é importante. Por exemplo, o prazo da contestação do réu é de 15 dias. Só que já há casos que a petição inicial é muito complexa, tem muitos documentos, e o juiz autoriza que a contestação seja feita em 60 dias, em 30 dias. E o juiz dilata aquele prazo. Deixa eu ver aqui. Pode haver mais de uma sentença? Sim. Mas isso vai ficar muito mais claro quando vocês estudarem recursos, né? Quando vocês estudarem recursos, vocês vão ver que a natureza jurídica da decisão que julga os embargos de declaração é a mesma natureza jurídica da decisão embargada. Mas não adianta eu explicar isso agora, porque não é o momento ainda. Qual é a natureza jurídica do acórdão que julga embargos de declaração contra o acórdão? É acórdão também, mas enfim. Isso é outra história. Muitas coisas vocês vão aprender lá na frente. Né? Por exemplo, vocês vão aprender uma coisa que não adianta eu falar agora, mas enfim. A chamada decisão parcial de mérito. É uma decisão interlocutória, mas que resolve a atuação do juiz em relação a um pedaço do processo.
Mas isso são variáveis que não adianta ver agora. É igual quando a gente estuda as aberturas do xadrez. Tem alguém aqui que gosta de xadrez? Quando a gente estuda a abertura de xadrez, a gente estuda a abertura escocesa, a abertura russa, a abertura Gasparov, a abertura do Korpov, do outro lá americano, Bob Fischer. Só que a gente estuda aquela abertura. As variações da abertura têm maior quantidade do que o número de átomos do Sol. As variações de uma abertura do xadrez, do Bob Fischer, do Gasparov, tem mais variações do que o número de átomos do Sol. Isso dito pelo próprio Kasparov. Então, assim, a gente está no âmbito da teoria geral do processo, né? E aí, ao longo do curso, vocês vão alargando, né, os braços do rio, tendo contato com variáveis, né, com situações. Pois bem, e por fim, mas não menos importante, nós temos atos processuais que não são praticados nem pelo autor, nem pelo réu, e nem pelo juiz. São atos praticados por terceiros, que são chamados sujeitos auxiliares do juiz, ou sujeitos auxiliares da jurisdição, ou sujeitos auxiliares da justiça. Tá? São esses aqui, ó. Eles praticam atos processuais. Quem são os sujeitos auxiliares da justiça? São pessoas que podem ser servidores públicos ou não, nomeados pelo juiz, que auxiliam a tarefa de solucionar os conflitos, mas que não decidem. Tá? Não decidem. E que, de algum modo, são fundamentais, porque se não fossem os auxiliares da justiça, nós teríamos que ter um juiz super-humano. Porque o juiz teria que sentenciar, o juiz teria que, além de sentenciar, fazer audiência de conciliação, teria que fazer penhora dos bens do devedor, teria que fazer o leilão do bem penhorado, teria que organizar os processos na vara dele. Não tem como. Daí o porquê surgem esses sujeitos auxiliares da justiça que auxiliam a atuação do juiz no processo. Então, a título exemplificativo, o conciliador ou mediador presidem a audiência de mediação ou de conciliação. O diretor de secretaria, ele faz as publicações, né, das intimações, de quando vai ter audiência, da sentença. Ele faz a gestão dos processos do gabinete, quais processos estão prontos para sentenciar, ele manda para o juiz, quais processos ainda estão aguardando cumprimento de prazo, ele fica aguardando, quais processos precisa marcar audiência de instrução, ele manda para o juiz. Isso. O analista, quando ele passa no concurso, ele pode desempenhar várias funções dentro do tribunal. Ele pode atuar como diretor de secretaria, ele pode atuar também até como assessor do juiz. E aí sim, o diretor de secretaria ele é um analista judiciário. Ele passou no concurso para analista judiciário. O oficial de justiça, ele cumpre despejo, reintegração de posse junto com a polícia. Ele faz citações do réu. Ele vai atrás de bens do réu para penhorar esses bens quando ele não paga. O oficial de justiça, ele também faz avaliações de bens penhorados. Imagina se o juiz tivesse que fazer tudo isso. O perito, ele é um auxiliar da justiça que não tem em todos os processos, né? Ele é nomeado pelo juiz quando o juiz precisa de um apoio de uma ciência que não seja a jurídica. Por exemplo, engenharia civil, medicina, contabilidade. Então, por exemplo, o juiz tem que decidir se a síndica prestou contas de forma correta. Ele nomeia um contador. O juiz precisa saber se aquela pessoa que se acidentou ficou inválida para o trabalho. Ele nomeia um médico.
O juiz precisa saber se aquela infiltração é um vício da obra ou foi culpa do próprio consumidor. Ele nomeia o engenheiro civil, tá? E como eles acham esses bens? Se a pessoa esconder, já conheci um juiz federal que tem um software que acha até onde a pessoa comeu hoje. Não, isso aí, gente, tá dentro da teoria geral do processo de execução, que a gente vai estudar. Eu dou esse curso lá na frente, mas sim, há mecanismos para tudo, inclusive para esses caras de pau que não pagam as suas dívidas. Há formas do juiz não só encontrar os bens, como, por exemplo, aqueles bens que têm registro no Detran e no cartório de imóveis, ou mesmo bens que estão depositados em conta bancária, que é fácil, mas até mesmo encontrar bens que foram transferidos para terceiros, através da fraude de execução, declarar a ineficácia dessas vendas para o processo. É possível também o juiz aplicar medidas coercitivas, como apreensão do passaporte, apreensão da CNH, proibição de ir em estádios de futebol, corte de internet, de TV a cabo, proibição de pedir empréstimo, até o cancelamento do CPF, do cartão de crédito, como medidas coercitivas psicologicamente. Então, assim, tem muitos mecanismos, o CPC foi um avanço nesse aspecto, mas também você vai ver isso em processo civil 4. Tá? Mas tem muitas técnicas, tanto coercitivas, quanto técnicas subrogatórias, que também é um assunto que vocês vão estudar lá na frente. Temos também o intérprete, que é quando um documento ou mesmo uma testemunha estrangeira, tá? Ou um documento em língua estrangeira. O juiz nomeia lá um intérprete, né? Para fazer a tradução. Eu mesmo já atuei num processo que tinha lá uma procuração em inglês. E aí teve o papel do intérprete. E o leiloeiro é aquele que preside a sessão que vai leiloar os bens, né, do devedor, vendo quem dá o maior lance, e determinando o depósito da quantia, fazendo a gestão daquela sessão do leilão, tá? Então, esses sujeitos todos, que são auxiliares, são apoios do juiz, eles praticam atos processuais, né? O leiloeiro faz lá o auto de arrematação, o oficial de justiça cumpre a citação e declara que cumpriu a citação, o despejo. Todos são atos processuais, tá? Que não são feitos nem pela parte, nem pelas partes, nem pelo juiz, tá? Pessoal, um minutinho só aqui. Bom, tá compartilhando aqui a tela. E aí, o primeiro ponto importante aqui sobre os atos processuais é entender o seguinte: a regra geral é que os atos processuais não têm uma forma especificada. A regra geral é que eles têm uma forma livre, tá?
Então, o leiloeiro chega lá, ele quer as propostas de arrematação por escrito. Ele quer a proposta verbal, né? Ou na hora da audiência para ouvir as testemunhas, o juiz faz as perguntas, depois ele dá a oportunidade para o autor fazer, depois para o réu. A regra é que não tem uma forma livre. Qual é a grande questão? É que a exceção é o formalismo. A exceção é que quando a lei disciplinar uma formalidade, essa formalidade tem que ser cumprida. E qual é a grande cagada? É que 99% dos atos processuais têm uma forma especificada. Por exemplo, a citação do réu. Eu não posso fazer por telefone. Eu não posso fazer por e-mail. Porque a lei diz como tem que fazer a citação do réu. É por correios, ou nas causas de família, por oficial de justiça, ou quando o réu não foi encontrado, por edital. Então, assim, a lei está dizendo como tem que ser feito. Existe também uma formalidade da sentença. O juiz não pode dizer o seguinte: olha, esse cara venceu o processo. Tem que ter o relatório da sentença, tem que ter a fundamentação, tem que ter a parte final lá julgando procedente ou improcedente. A intimação das partes é feita através dos seus advogados, tem que ter o número da OAB, o nome completo do advogado, no PJE, né, no Processo Judicial Eletrônico. Então, assim, 99% dos atos processuais tem lá uma forma específica. Tá? Mas aqui e acolá a gente vê uma certa liberdade. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu fizer uma petição inicial nessa folha de papel, com a caneta, eu posso digitalizar e protocolar essa ação? Posso. Em nenhum momento a lei diz que tem que ser no computador. Ela diz que tem que ser protocolada no computador. Mas não que não posso fazer o PDF dessa petição à caneta, como eu já fiz com a caneta. Mas a liberdade ela é muito pequena. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos partir do pressuposto que praticamente todos os atos processuais têm o formalismo. E aí vem uma grande regra que vocês não podem deixar de saber. Mesmo quando existir uma forma específica e essa forma for descumprida, é possível o ato processual ser válido. Vou repetir. É possível que um ato processual seja praticado em desconformidade com a forma e mesmo assim ele ser válido. Quando isso acontece? Primeiro, quando ele preencheu a sua finalidade. Segundo, quando ele não prejudicou ninguém. Então vamos aos exemplos de situações que o ato processual preencheu a sua finalidade e não prejudicou ninguém. E que mesmo ele tendo sido praticado em desconformidade com o formalismo, ele será considerado válido. Ele será considerado válido. Primeiro exemplo. Diz a lei que quando for ter uma perícia, por exemplo, de engenharia civil lá na infiltração, ambas as partes devem ser intimadas do dia e da hora que o perito irá fazer o seu laudo, o seu trabalho. Justamente para que as partes possam fiscalizar, verificar se o perito está olhando mesmo, se ele está sendo corrompido por alguém. As partes têm direito de serem informadas do dia da perícia. Por exemplo, para ver lá se a infiltração é um defeito da obra ou não. Tá? E aí vamos imaginar que as partes não sejam intimadas. Tecnicamente, essa perícia seria nula, porque foi descumprida a forma.
E, de fato, regra geral, se for descumprida a forma, o ato é nulo. A perícia vai ter que ser refeita. Porém, as partes são contactadas lá pelo síndico do prédio e eles comparecem e assistem a perícia, inclusive conversam com o engenheiro, vê lá eles tirando as fotos, tudo. E aí? O ato foi praticado em desconformidade com o que diz a lei. A perícia foi feita sem antes intimar as partes. Porém, preencheu finalidade porque as partes acabaram indo e não prejudicou porque eles puderam fiscalizar o trabalho do perito. Logo, vai prevalecer o que diz o 277, ó. Quando a lei prescrever uma forma, o juiz vai considerar válido se for realizado de outro modo e alcançar a finalidade. Ou seja, não vai ser declarada nulidade. Segundo exemplo, diz o CPC que o réu tem que ser citado com 20 dias de antecedência da data da audiência de conciliação. Aí vamos supor, como já aconteceu com alguns clientes meus, eles são citados 5 dias antes da audiência de conciliação. Tá? Mas o meu cliente chegou na audiência, mesmo assim ele fez acordo, a parte aceitou. E aí, a audiência foi nula? Não. Preencheu a finalidade, mesmo tendo sido praticada fora do formalismo. Porque o processo não pode ser um fim em si mesmo. O processo não pode ser um fim em si mesmo. O objetivo do processo é ser um instrumento para que as partes possam pleitear os seus direitos. Agora, é possível que seja descumprida a forma, tá? E exista um prejuízo? Sim. Por exemplo, as partes não foram intimadas da perícia e elas não foram no dia da perícia. Aquela perícia é nula. Tá? Terceiro exemplo, um endereço do réu aqui. Diz lá que a petição inicial primazia de mérito, mas alguns autores chamam essa maneira de aproveitar os atos que não foram praticados em conformidade com um formalismo, alguns autores chamam isso de instrumentalidade das formas, que de algum modo é a mesma coisa, é flexibilizar o formalismo em prol do mérito, em prol de solucionar o conflito, e adiante. Terceiro exemplo foi uma situação que aconteceu comigo, né? Uma cliente minha estava me devendo dinheiro e eu entrei com uma ação contra ela. Mas, de fato, eu não sabia onde ela morava. Porém, eu via que ela ficava de 9 da manhã a meio-dia na Bodytech. Eu sei disso porque eu fazia corrida. De 8 até 8h30 eu corria. Eu tomava um banho lá e eu sentava no cafezinho para trabalhar. Às vezes eu gostava de trabalhar lá mesmo, no cafezinho lá da Bodytech. E eu via esta minha cliente lá que me devia dinheiro lá. De 9 a meio-dia, ela sempre estava lá. E aí eu coloquei na petição inicial para a citação ser feita lá na Bodytech. Não é o endereço dela, mas preenche a finalidade onde ela pode ser encontrada. Outro exemplo. Após a contestação... Não tem contato. Não, extrajudicial não tem a ver com processo civil. Tá? Cobrança extrajudicial você pode fazer por e-mail, por cartório, mas isso não tem nada a ver com o processo. Outro exemplo aqui, gente. Após a contestação do réu, o autor tem o direito de apresentar uma réplica, que é como se fosse uma manifestação sobre a contestação do réu. E o juiz deve intimar o autor para fazer a réplica. Se isso não acontecer, o processo for adiante, isso gera nulidade do processo a partir daquele momento. Mas vamos supor que o juiz não me intima para fazer a réplica, mas mesmo assim eu faço o protocolo. Foi feito de um modo diferente, mas preencheu a finalidade e não prejudicou ninguém. Outro exemplo. A formalidade do processo civil diz que as testemunhas elas devem ser arroladas num prazo que o juiz vai dar na fase de saneamento. Ele vai dar 15 dias para arrolar testemunhas. Mas vamos imaginar que eu arrole as testemunhas no início do processo, lá na minha petição inicial ou na minha contestação. Tá?
E aí o juiz, na hora, ele intima para apresentar em 15 dias, mas eu apresentei há muito tempo e eu não apresento de novo. Tá válido aquele ato processual lá de trás, já rolado testemunho? Tá. Não prejudicou ninguém e preencheu a finalidade, porque lá atrás eu já tinha dito quais eram as testemunhas. Tá? Outro exemplo, intimação por telefone. A lei não fala que a intimação tem que ser por telefone. Tá? Mas vamos imaginar o seguinte, um exemplo interessante que aconteceu com o juiz Ney Maranhão. Ele conta esse caso, é um juiz do trabalho. O juiz, vocês vão entender semestre que vem, o juiz ele tem poder de determinar a produção de provas que ele entende cabível. Ou seja, nenhuma testemunha foi arrolada pelas partes, o juiz pode arrolar, o juiz pode intimar uma testemunha que ele quer ouvir, o síndico, o porteiro do prédio, o gerente de compras, ele pode. O juiz tem poder probatório. Isso está no artigo 370 do CPC. E aí, por exemplo, às vezes o juiz está no calor daquela audiência e percebe o seguinte, puxa vida, a verdade sobre este caso poderia ser facilmente descoberta se eu falasse com o gerente dessa loja. Ou se eu falasse com um bombozeiro que trabalha na frente desse sinal, se tem preferencial, se não tem, se tem sinal, se não tem. E aí o juiz consegue ligar, como o Ney Maranhão uma vez fez, ligou lá para o gerente da loja e disse, o senhor está sendo intimado para vir agora para o fórum para ser testemunha de um processo. Eu que estou querendo lhe ouvir. O juiz pode? Pode. Mas como é a intimação da testemunha? É por correio, oficial de justiça ou os advogados das partes. O juiz está descumprindo o formalismo. Mas o gerente da loja foi bonitinho lá, pegou um Uber, em 10 minutos ele estava lá. Pronto. Foi feito de uma forma diferente, mas preencheu a finalidade, estava todo mundo lá presente, os advogados, as partes, e não prejudicou ninguém. Porque o juiz está em busca da verdade real. Contudo, o eventual pedido de nulidade de um ato praticado em desconformidade com a lei, o eventual pedido de nulidade de um ato praticado em desconformidade com a lei pode ser feito por qualquer das partes, mas tem que ser feito na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Vou dar aqui para exemplificar. Vamos imaginar que eu não fui intimado para essa perícia. Agora o juiz me intima para eu me manifestar sobre a perícia. É nesse momento que eu tenho que pedir a nulidade da perícia. Eu não posso guardar essa nulidade aqui para daqui a 5 anos, lá no recurso, alegar a nulidade da perícia. Eu não posso fazer isso. Ou, por exemplo, eu não fui intimado para apresentar a réplica, agora está tendo uma audiência de instrução. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho para falar, depois daquela nulidade, eu vou arguir a nulidade. Olha, não teve réplica. Uma vez eu vi uma defensora pública fazendo. Teve audiência de instrução e disse, olha, mas eu não fiz a réplica. Arguiu a nulidade. Você não pode guardar a nulidade, tá? Sob pena de preclusão. Ou seja, o que é preclusão? É a perda do direito de alegar uma nulidade. É a perda do direito de alegar uma nulidade. Na verdade, preclusão é mais ampla que isso, mas neste caso é a perda do direito de alegar uma nulidade porque não alegou na primeira oportunidade que tinha para falar nos autos. A terceira regrinha sobre formalismo do processo diz respeito ao uso da língua portuguesa. A regra geral mesmo é que todos os documentos, tudo que é praticado no processo, as sentenças, tem que ser na língua portuguesa. E aqueles documentos, ou textos em idioma estrangeiro, devem ser devidamente traduzidos pela autoridade diplomática ou por um tradutor juramentado. É o que diz o artigo 192. Outro ponto importante, qual é o lugar dos atos processuais? Ou seja, se o juiz marca uma audiência de conciliação, de instrução, onde vai ser realizada essa audiência? Na sede do juízo, ou seja, no gabinete do juiz. Essa é a regra geral. Porém, há exceções. Por exemplo, neste caso, a pessoa está doente, está com uma obesidade mórbida, está fazendo um serviço, está recebendo um tratamento de saúde em casa, E o que o juiz pode fazer? Ele coloca no despacho que a audiência vai ser realizada na casa da pessoa. Por exemplo, um processo de curatela,
ou qualquer outro processo que uma das partes esteja com muita debilidade de sair de casa. Muitas vezes eu já vi o juiz marcando audiência na própria casa da pessoa. O último caso que eu vi foi uma pessoa de 91 anos, que era um processo de curatela. E aí tinha que ter audiência para o juiz fazer as perguntas, né, para ele. Marcou na casa da própria pessoa. Tá? Mas aí ele especifica isso no despacho, porque a regra geral é que se dá na sede do juízo. Tá? Então, quando for num lugar diferente da sede do juízo, tem que estar especificado. Um ponto muito importante, gente, sobre este assunto é o tempo dos atos processuais. A gente tem a regra geral e a gente tem as exceções. Tá? Qual é a regra geral? A regra geral é que todos os atos processuais, das partes, dos juízes, dos sujeitos auxiliares do juiz, tem que ser praticado só em dias úteis e o horário é de 6 às 20. Ou seja, a regra geral só vai poder ter audiência nesse período. Só vai poder ter uma penhora em dias úteis e dentro desse horário. Regra geral, só vai poder ser protocolada uma petição em dias úteis e dentro desse horário. Mas aí vem as exceções que acabam relativizando tudo isso. Né? A primeira exceção são os atos eletrônicos. Ou seja, o juiz pode disponibilizar uma sentença meia-noite? Pode, que é eletrônico. Eu posso protocolar o recurso 5 horas da manhã? Posso. Porque o prazo eletrônico, o ato eletrônico, ele pode ser feito em qualquer horário. Né? Outra exceção diz respeito às intimações, citações e penhoras. Tá? Em primeiro lugar, o que é intimação, o que é citação, o que é penhora. Primeiro, citação. Citação é um ato processual que dá ciência para o réu de que existe um processo contra ele. Tá? É um ato que convoca o réu para querendo participar do processo. Intimação é um ato que comunica às partes de andamentos do processo. Ou seja, elas já sabem que o processo existe. O autor, obviamente, desde a petição inicial. O réu depois da citação. E a partir daí eles serão intimados. Intimados para uma audiência, intimados que teve uma sentença, intimados que teve uma perícia, intimados que vai ter uma perícia. E normalmente essa intimação se faz por meio eletrônico na pessoa dos advogados que se tem habilitado no processo. E a penhora é um ato judicial que apreende um bem do devedor com o objetivo de levar este bem a um leilão e arrecadar dinheiro, né, para pagar as dívidas daquela pessoa. E aqui vem a exceção. As intimações, as citações e as penhoras, em primeiro lugar, podem ser feitas em dias não úteis. Sábado, domingo, feriado. Podem ser feitos em dias não úteis. Inclusive, durante o período de suspensão de todos os processos do Brasil pelo CNJ por causa do coronavírus, eu recebi a ligação de um oficial de justiça e disse assim: Bona, eu estudei contigo, eu sou oficial de justiça, eu tenho que citar a empresa tal, só que está tudo fechado o comércio, e então eu quero algum sócio. Me ajuda nisso. Aí eu liguei para o sócio, eles se encontraram e pronto. Está proibido? Não. Se ele conseguir encontrar a pessoa, pode ser feita a citação, sem problema. Tá? E as intimações, então, nem se falam. Eu recebo intimação, dia de Corpus Christi, dia das Mães, dia do Pai, sábado, domingo, eu recebo intimação de sentença, de tudo. Tá? A gente vai ver depois que não vai me prejudicar isso, porque o prazo começa a contar no dia seguinte útil. Então, sei lá, eu fui intimado de uma sentença de um cliente meu no sábado. Não tem problema, não preciso ler no sábado, não está contando o prazo ainda. Tá? Mas, enfim, pode ser feita a intimação, mesmo em dia não útil, em qualquer horário. Eu recebo intimação 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. No meu PJ é normal. E penhora também. Né? Pode ser feito sábado, pode ser feito domingo, pode ser feita a penhora de contas bancárias mesmo num feriado. Né? O juiz pode penhorar um veículo, penhorar um terreno, em qualquer dia, mesmo nos dias não úteis, e em qualquer horário. Outra exceção diz respeito aos atos que iniciaram antes das 20 horas. Vamos imaginar, e vão causar um grave prejuízo se forem interrompidos.
Então, vamos imaginar lá o Fórum do Rio de Janeiro, de São Paulo, que o fórum fica aberto até 6 horas. Né? Aí a audiência começou às 5h30 de instrução para ouvir 10 testemunhas. E aí chega 10 para as 8, falta ainda uma testemunha a ser ouvida. Poxa, vai dar um prejuízo enorme eu remarcar isso para outro dia. Não tem problema, então, passar das 20, porque já iniciou antes das 20. Tá? Não tem problema. Outro exemplo, o oficial de justiça está fazendo uma reintegração de posse, tirando as coisas lá de dentro, as pessoas. Falta só uma geladeira e um fogão e deu 20 horas. Eu vou parar tudo? Eu vou passar um pouquinho das 20, porque vai causar um grave prejuízo se eu paralisar agora para voltar no dia seguinte. Já está terminando. Né? Uma vez aconteceu isso. A gente começou a fazer um despejo. Demorado fazer despejo, porque a pessoa tem que tirar as coisas lá de dentro. Tem que ter todo um cuidado com as pessoas e com tudo. Começou mais 5h30. Né? Pois deu 8 horas, ainda tinha coisa para tirar lá de dentro. O oficial de justiça ficou lá. Finalmente vai passar um pouquinho, não tem problema. A gente começou antes e vai causar um grave prejuízo. E mais uma variável aqui. Vocês precisam saber o que é considerado feriado para o CPC. Não feriado no linguajar do senso comum. Tá? O que é feriado para o CPC? Então eu vou dizer para vocês o que é feriado para o CPC. Sábado, domingo. É considerado feriado, eu já vou mostrar aqui para vocês. Feriados previstos em lei. Então, Proclamação da República, Tiradentes, Dia das Mães, tudinho. E mais que isso, também é considerado feriado o período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. São as chamadas férias forenses, onde estão suspensos todos os processos. Chamadas férias do advogado também, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Tá? Então, vamos ver. Artigo 214 do CPC. E 220 também. Suspende-se o processo entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Ou seja, são as férias forenses. Além disso, além dos feriados em lei, Dia das Mães, Corpus Christi, Proclamação da República, Natal, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias que não há expediente forense, ou seja, 20 de dezembro a 20 de janeiro também. E aí vem a grande pergunta. Durante as férias forenses e nos feriados, ou seja, sábado, domingo, feriados em lei e férias forenses, regra geral, não pode ser praticado nenhum ato, exceto o que eu falei lá atrás, citação, intimação e penhora, e questões que envolvem tutela de urgência. Então, ação de alimentos, ações contra plano de saúde, contra o SUS, pedindo medicamentos, questões que realmente têm uma urgência, né? Coisas envolvendo entrega de diploma, possibilidade da pessoa habeas corpus, tudo que envolve questões urgentes, né? Sob pena de ter um perigo de um dano, né, grave, podem ser apreciadas. Inclusive, existe a figura do juiz plantonista. O que é o juiz plantonista? É aquele que trabalha sábado, domingo, Dia das Mães, Corpus Christi, Natal, Réveillon. Sim, tem um juiz plantonista, que exatamente ele fica à espera de ter alguma coisa muito urgente que a pessoa tem que pedir no sábado e domingo. O fórum está aberto sábado e domingo? Está. O fórum está aberto no Dia das Mães? Está. Tem um juiz lá? Tem. Vou dar um exemplo agora recente que eu tive que entrar sábado e domingo na justiça para obter uma liminar. Um cliente meu foi vítima de estelionato, transferiu R$12 mil para a conta do estelionatário. E ele foi perceber que ele tinha sido vítima de estelionato no sábado. Então ele me procurou, eu entrei no sábado mesmo para pedir o bloqueio do dinheiro. E o juiz mandou fazer o bloqueio dos 12 mil no próprio sábado. Infelizmente, o dinheiro não estava mais na conta. Esses assaltantes são terríveis, né? Ligaram para o meu cliente. Olha só,
cara tinha informação privilegiada. Meu cliente tinha um dinheiro para receber. Na verdade, a mãe do meu cliente tinha um dinheiro para receber uma coisa antiga, de um processo antigo, que ela tinha vencido o processo e faltava só receber esse dinheiro que estava preso lá na justiça. E aí este assaltante, esse estelionatário, ligou para esse meu cliente dizendo o seguinte: olha, eu sou do escritório de advocacia da sua mãe, escritório tal, 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 tal. Eu sou assessor jurídico do doutor fulano de tal. E o dinheiro da sua mãe saiu. Saiu hoje, sexta-feira. A gente quer transferir para vocês o dinheiro. Só que você não esquece de depositar os nossos honorários, tá? Até o final do dia a gente está depositando para vocês. Aí ele perguntou, era alguma coisa assim de 10% em cima do valor, era 120 mil, né? E aí os honorários ele disse, olha, é 10% do valor que ela vai receber, que está na base de 120 mil. Ah, mas qual é a conta do escritório mesmo? Não, é na conta do sócio. Aí ele passou lá. Aí a pessoa na agonia transferiu os 12 mil. Foi isso. O cara sabia tudo, né, do processo e tal. É um horror. Mas enfim. Então, tem essas variáveis, né? O cara vai lá para o juiz plantonista, questões de tutela de urgência, processos eletrônicos, intimação, citação e penhora. E como é que se dá? Como é que se dá o estudo dos prazos processuais? Isso é importante. Olha só. Primeiro, o que é prazo? Prazo processual é um lapso de tempo, é um espaço de tempo que existe para que você possa praticar um determinado ato processual. Tá? Por que existem prazos? Existe prazo para o juiz sentenciar, existe prazo para você contestar, para você recorrer, existe prazo para o oficial de justiça cumprir a citação. Por que existe prazo para tudo? Porque o processo não pode se eternizar. Se não existissem prazos, o que aconteceria? Se não existissem prazos, aconteceria o seguinte: o réu ia contestar a ação daqui a 2 anos, a hora que ele quisesse. O juiz ia sentenciar daqui a 20 anos. O oficial de justiça ia citar o réu 3 anos, não tem problema. Se não tivesse prazo para nada, o processo ia ser eternizado, ou poderia ter esse risco de se eternizar. Contudo, nós temos uma classificação. Nós temos prazos próprios, nós temos prazos impróprios. Qual é a diferença? Os prazos próprios, que são os prazos das partes, se eles não forem feitos dentro do lapso temporal, não podem mais ser feitos, porque é o fenômeno da preclusão. Você não contestou em 15 dias, já era. Você não recorreu em 15 dias, já era. Você não rolou a testemunha em 15 dias, já era. Tá? Preclusão é a perda do direito de exercer este ato processual. Mas existem os prazos impróprios, que são os atos dos juízes e dos auxiliares do juiz. Então vamos dar aqui um exemplo. O artigo 226, diz que o juiz tem que proferir despacho em 5 dias, decisão interlocutória em 10 dias e sentença em 30 dias. Mas se o juiz não profere a sentença em 30 dias, ele não vai proferir a sentença? Pode, porque esse prazo é um prazo impróprio. E aí você me pergunta, então para que tem o prazo? Bom, para várias coisas. Primeiro, se o juiz de forma reiterada e injustificada, por exemplo, tem pouco processo no gabinete dele, descumpre esses prazos, pode sofrer um processo administrativo. Podem ser já consequências. Né? Mais que isso tem um impacto na extensão do juiz ao desembargo. Né? Tem um critério lá do merecimento para o juiz se tornar desembargador. Então, se o juiz demora muito para sentenciar, dificilmente ele vai ser um dia um desembargador. Pelo critério do merecimento, porque existe um outro critério que é da antiguidade. Não tem como, é o mais antigo mesmo. E, de algum modo, não serve para muita coisa, sendo bem sincero para vocês. Agora, cuidado. Quando a gente fala da parte, eu falei preclusão, né? A preclusão, que significa a perda do prazo, do direito de praticar aquele ato do prazo, é uma espécie de preclusão. E é a preclusão temporal. Mas existem, aproveito a oportunidade, outros 2 tipos de preclusão.
que não tem a ver com prazo. Na verdade, Tamires, uma coisa é o que está na lei, né? Outra coisa é a prática. Então, por exemplo, o que está na lei? Terminou a audiência de instrução, ou o juiz sentencia na audiência, ou ele sentencia em 30 dias. Mas, infelizmente, o nosso judiciário não é culpa dos juízes, né? O nosso judiciário está assoberbado de processos. Infelizmente, se a gente não ficar em cima, ainda tem a questão da ordem cronológica, né? Se a gente não pedir para ir conclusos, o diretor de secretaria possivelmente vai demorar muito para verificar que tem que ir concluso, porque a realidade é diferente da teoria, né? Como diz o Francis Heimer, né? A natureza vira a mesa da razão. É diferente, né? E assim, esses prazos são impróprios, então também não está errado à luz da lei. Eles são impróprios mesmo. Se não forem cumpridos, eles podem ser cumpridos mesmo assim. E aí vamos lá. Existe a preclusão temporal, que é quando eu perco o prazo mesmo, acabou. Perco o prazo para rolar testemunha, para recorrer, para contestar. Mas eu tenho outros dois tipos de preclusão, que eu também perco o direito de praticar aquele ato, mas por outras razões. Existe a preclusão consumativa. O que é isso? É quando eu já pratiquei o ato. Então eu já recorri. Eu não posso complementar aquele recurso para acrescentar tópicos. Eu já contestei. Eu não posso acrescentar tópicos na minha contestação. Eu já rolei testemunhas. Eu não posso rolar de novo. Tá? E existe a preclusão lógica, que é quando você pratica um ato incompatível com aquele outro ato. Por exemplo, você faz um acordo e mesmo assim você recorre da decisão. Precluiu consumativamente? Não. Temporalmente? Não. Precluiu logicamente. É incompatível fazer um acordo e recorrer. Ou pagar a condenação e recorrer. Ou dizer que não quer produzir provas e depois pedir produção de provas. Mesmo que esteja dentro do prazo, ali é incompatível. E agora, finalmente, nós vamos estudar como se faz a contagem de prazos. Tá? Nós temos algumas regras que devem ser observadas. A primeira regra que diz respeito à contagem de prazos é a seguinte: é que eu excluo o primeiro dia. O primeiro dia que eu fui intimado é um dia morto. Eu excluo aquele dia. Vamos dar aqui a explicação por que o legislador fez isso. Eu recebo intimação 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 1 da manhã. Só que quando eu recebo, já está quebrado aquele dia. Se contasse aquele dia, eu já ia ser prejudicado porque ia ter poucas horas a mais. Não ia ser o dia inteiro. Então a regra geral é o seguinte: não se conta o primeiro dia. Você começa a contar o prazo no dia seguinte útil. Então, se hoje é dia das mães, é uma sexta-feira, pulo sábado, pulo domingo, eu só vou começar a contar na segunda. A segunda regra é exatamente essa: é que eu só conto dias úteis. Então, primeira regra, eu excluo o primeiro dia, eu começo no dia seguinte útil. Segunda regra, eu só conto os dias úteis. E a última regra, eu incluo o último dia. Ou seja, eu tinha até meia-noite do último dia para praticar aquele ato processual. Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu fui intimado de uma sentença no dia 9 de abril. Para recorrer, eu tenho 15 dias. Apelação. E aí, qual vai ser o último dia do prazo? Vamos fazer aqui a contagem. Eu não conto o primeiro. O dia seguinte aqui não é útil, então eu não conto sexta, nem sábado, nem domingo. Então eu vou começar na segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Sábado e domingo eu não conto. 6, 21 eu não conto. 7, 8, 9, não conto 25 e 26. 10, 11, 12, 13. Não conto dia 1º de maio, que é dia do trabalho. Nem sábado, nem domingo. 14, 15. Então, eu tenho até meia-noite do dia 5 para protocolar o meu recurso. Então, de algum modo, é simples, né? A contagem de prazo. Não tem muito mistério. Agora, existem pessoas que têm o prazo em dobro. Tá?
Lá no artigo 188, 189, tudo isso está descrito lá. Primeira pessoa que tem um prazo em dobro. Advocacia pública. Tem prazo em dobro, pula os feriados todos. Exatamente. Feriados, leia-se, sábado, domingo, à luz do CPC, né? Sábado e domingo e os feriados descritos em lei. Assim como também as férias forenses. Não conta. Então, olha só. Tem prazo em dobro para qualquer contestar em dobro, recorrer em dobro, tudo prazo em dobro. Para mim é 15 dias, para eles são 30. Advocacia pública. Quem é advocacia pública? São os advogados dos entes públicos. Procurador do município, o procurador do estado e o advogado da União. Então, se o prazo para entrar com recurso da sentença é de 15, para eles são 30. Ministério Público, que atua na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, né, tais como patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, meio ambiente, direitos do consumidor, né, tuteláveis coletivamente. E também atua como fiscal da lei, isso na esfera civil, né, porque na esfera penal ainda tem a possibilidade dele ser autor, né, também de ação penal. O Ministério Público tem um prazo em dobro na esfera civil para todas as suas manifestações. E a Defensoria Pública também. Defensoria Pública que atende as pessoas de baixa renda. Além da Defensoria Pública, tem algo que é parecido com a Defensoria Pública, que também tem prazo em dobro, que são os núcleos de prática jurídica, tá? Os NPJs. Agora vem a pergunta. Por quê? Por que Ministério Público? Por que Defensoria Pública? Por que a Advocacia Pública tem prazo em dobro? Eu vou dar a explicação. Em primeiro lugar, o profissional que é liberal, como advogado, advogada, ele pode escolher as causas que ele quer atuar. Então, eu escolho atuar nessas, não atuar naquelas. Eu acho que eu já estou atuando em muitas, então eu já me recolho, vou ficar só com essas. Advogado público não escolhe. Promotor de justiça não escolhe. Defensor público não escolhe. Chegou lá, ele vai ter que atender fila de gente. Ministério Público, fiscal da lei, um monte de... Não tem escolha. Procurador do município. Ah, mas tem muita ação contra o município, só são 5 procuradores. Não interessa. Então, tem isso, né? De não ter essa possibilidade de escolha. E mais, recursos são limitados. Porque é recurso público que dá a estrutura para o promotor, para o defensor, para o advogado público. E esses recursos públicos, como vocês sabem, são limitados. Então, eles não têm a estrutura que eles sonhavam em ter. O defensor público poderia ter mais estrutura, o advogado público poderia ter mais estrutura, o promotor de justiça poderia ter mais estrutura. Então, também tem isso, né? A questão do recurso ser limitado. Então, de algum modo, é para equilibrar o processo. Né? Equilibrar o processo e promover o interesse público. E mais uma questão. Se eu pratico um ato processual antes do prazo, por exemplo, eu entrei no sistema e eu vi que tem uma sentença lá, mas eu não fui intimado formalmente, mas eu li que tem a sentença e eu entro com recurso. Ou eu vi que tem um processo contra mim e eu contesto. Ou eu vi que tem uma contestação e eu faço logo a réplica antes mesmo de ser intimado para isso. Este ato é válido. Ou seja, um ato praticado antes do prazo é válido, conforme diz o artigo 218, parágrafo 4º. Vamos lá, artigo 218, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Tá? E para finalizar, como se dá a comunicação dos atos processuais? Primeira dimensão, eu tenho uma comunicação que se dá entre órgãos jurisdicionais. E eu tenho uma comunicação que se dá entre órgão jurisdicional e parte. Então vamos estudar primeiro como se dá a comunicação entre órgãos jurisdicionais. Eu tenho 3 espécies: carta de ordem, carta rogatória e carta precatória. Então, o que é a carta de ordem?
é quando uma instância superior manda para o juiz uma determinação, para que ele produza uma prova, para que ele profira uma nova sentença. Isso se chama carta de ordem. O tribunal superior ao juiz ordena ao juiz que libere aquele dinheiro, que produza uma prova, que volte atrás no processo, etc. Carta rogatória. Carta rogatória é o ato de comunicação entre justiças de países diferentes. Então, a justiça brasileira, numa vara civil, numa vara de família, quer citar um réu numa pensão alimentícia ou numa investigação de paternidade. Ele mora em Portugal, mora na Espanha. Se manda uma carta rogatória para aquele país e lá naquele país tem, a justiça daquele país tem um setor que cumpre essas cartas rogatórias, ou seja, vai citar, né, em solidariedade ao Brasil, em solidariedade, né, em cooperação, porque o Brasil também faz isso por eles. Então, os países minimamente civilizados têm na sua justiça uma estrutura para cumprir essas cartas rogatórias. Assim como o Brasil também intima testemunhas de processos que correm lá na França, no Canadá, ele tem um setor específico que cumpre essas cartas rogatórias. Então, vamos imaginar que o Brasil, a justiça brasileira quer penhorar um bem de um devedor aqui do Brasil, mas é um bem que fica na França. Ele manda uma carta rogatória para a justiça francesa penhorar aquele bem, fazer o leilão daquele bem e transferir o dinheiro. Agora, tem países que não aceitam carta rogatória? Tem países em situação triste. Somália. Somália não tem nem governo, né? É uma anarquia, né? Não tem nem leis, não tem nada. Somália. Iraque. Não aceita carta rogatória. Países com ditaduras extremas não vão aceitar, né? Agora, você manda para o Japão, né? Você manda para o Canadá, para a França, para a Espanha, para o Chile, para a Argentina, tudo isso aí você vai conseguir, tranquilamente. E a carta precatória, né? É a comunicação também entre justiça, mas entre justiças que estão na mesma instância. Então, um juiz daqui do Pará quer pedir uma diligência para um juiz de outra cidade. Por exemplo, um devedor aqui de um processo que tramita no Pará tem bens, como por exemplo jet ski, lancha, ou mesmo obras de arte, só que estão lá em Recife. O juiz daqui de Belém não pode mandar o oficial de justiça lá de Recife fazer a penhora, mas ele pode pedir para o setor de precatório lá, carta precatória, daquela justiça de Pernambuco, e pedir, solicitar que eles façam a penhora na casa que ele tem lá em Recife, das obras de arte, tudo. Enfim. E existe também uma outra forma de comunicação processual que se dá entre a justiça e as partes. E no caso da intimação, até terceiros, né? O que é intimação? Intimação é a comunicação que se dá às partes de atos do processo. Ou seja, eu sou intimado da sentença, eu sou intimado que vai ter uma audiência, eu sou intimado para apresentar réplica, eu sou intimado para apresentar rol de testemunhas. Mas a intimação pressupõe que você já sabe que o processo existe. A citação é diferente. A citação, ela é feita, tá? A citação ela é feita para cientificar o réu de que existe um processo contra ele, para ele querendo integrar o processo, tá? A intimação, ela é feita, via de regra, no sistema eletrônico, na pessoa dos advogados. Eles são intimados, né? E eles informam para o seu cliente. Existem algumas exceções. Às vezes se exige que a intimação seja pessoal, como, por exemplo, a intimação para pagar alimentos sob pena de prisão tem que ser pessoal. A intimação para ir para o depoimento pessoal numa audiência sob pena de confissão tem que ser pessoal. Mas a regra geral é no processo eletrônico, na pessoa dos advogados que vocês estão habilitados. A citação, como ela é feita? Regra geral, ela é feita pelos correios. Tá? Citação, regra geral, é feita pelos correios. Mas tem exceções. Primeira exceção, vai ser por oficial de justiça, quando for ações de direito de família, divórcio, união estável, pensão alimentícia, ou ações que dizem respeito ao estado da pessoa, capacidade civil, né, como a interdição, né, curatela.
vai ser feita por oficial de justiça. Também vai ser feita por oficial de justiça quando restar frustrada a tentativa do correio, ou seja, o carteiro não localizou o endereço. Vai por oficial. O oficial, ele tem uma função de investigar onde a pessoa mora, de ir atrás, né? Perguntar, investigar. Outra modalidade possível é a citação feita pelo chefe de secretaria, que é quando o réu não foi citado, mas ele comparece espontaneamente. O diretor de secretaria vai elaborar um documento de comparecimento espontâneo e vai dar por citada aquela pessoa. Também é possível. Existe também a citação por edital, que é quando nem o oficial de justiça nem o carteiro localizam, o juiz considera que aquele réu está em local incerto, não sabido, desconhecido, mesmo após tentar em endereços que a pessoa tem cadastro público, né? E aí é feita a publicação de um edital no próprio site da Justiça, na própria plataforma da internet. Não precisa ser em jornal de grande circulação mais. E por último, uma citação que praticamente não é utilizada ainda, mas que no futuro vai ser. A citação eletrônica. De acordo com o CPC, a citação eletrônica ela vai ser feita dos entes federativos, né? União, município, estados. Eles deveriam ter, portanto, um cadastro em todos os tribunais. E das pessoas jurídicas, exceto as de pequeno porte e as microempresas. Mas a realidade não é essa. Né? A realidade é que quase ninguém tem cadastro nos tribunais para fins de receber essa citação eletrônica. Queria poupar o trabalho do oficial de justiça e poupar o trabalho dos correios. Então isso é uma coisa mais para o futuro. E para finalizar o nosso encontro de hoje, existe uma última modalidade de citação que deriva da citação por oficial de justiça, que eu vou colocar aqui, que é a citação por hora certa. Tá? A citação por hora certa, quando é que ela acontece? Quando o oficial de justiça vai 2 vezes naquele endereço e não encontra o réu. Mas ele percebe que o réu está lá, está fugindo. Ele conversa com os vizinhos e todo mundo confirma. O que o oficial de justiça vai fazer? Vai certificar isso expressamente, os fatos que evidenciam a ocultação, vai intimar alguém da família ou um vizinho do dia que ele vai retornar, no dia e da hora que ele vai retornar. Ele retorna no dia e, independentemente da pessoa estar presente ou não, ele dá por citado. Tá? E essa citação é chamada citação por hora certa. Só que cuidado, a citação por hora certa não é para quem não é encontrado e não se sabe onde está. Isso aí é edital. Citação por hora certa é quando a pessoa é encontrada, mas ela se recusa a assinar, se esconde e todo mundo sabe que ela mora naquele lugar ou que ela trabalha naquele lugar. Então, amigos, com isso nós finalizamos os atos processuais, tá? O pessoal praticamente não compareceu hoje na aula. O que é isso, gente? É trabalho?